Bom dia, chegou o dia, tá chegando a hora da Volta Internacional da Pampulha em Belo Horizonte. Imagens da Lagoa, um dos principais pontos turísticos da capital mineira. 19 graus é a temperatura, umidade relativa do ar de 94%. Amanheceu com uma chuvinha fina em Belo Horizonte. E esta prova é uma das mais tradicionais do país. Quase 18 quilômetros em volta de uma das lagoas mais lindas do Brasil. E teremos mais de 15 mil corredores. A previsão é de 15.500 corredores nesta prova que chega à sua 18ª edição. Brasileiros e estrangeiros vão lutar pela prova. São brasileiros, quenianos, tanzanianos, etíopes que vão lutar pelo título. E, claro, o público amador tem a oportunidade de lutar contra grandes campeões, como, por exemplo, o Giovanni dos Santos, está ali com o cabelo descolorido. Ele é tetracampeão da prova. Ganhou as últimas 4 edições da Volta Internacional da Pampulha. Olha só a multidão que já se reúne. Daqui a pouquinho teremos a largada. É uma imensa multidão para essa prova, a Volta Internacional da Pampulha. Vamos estar nessa prova com a Márcia Narlock, a nossa comentarista. Vamos estar também com a Maíra Lemos, a nossa repórter. A gente vai passeando, olha só, é praticamente um tapete humano na Volta Internacional da Pampulha. Vamos dar uma olhada no percurso e conhecer um pouco mais sobre por onde vão passar os corredores desta prova tão tradicional. A largada é na Praça de Iemanjá. Os corredores seguem em direção ao Mineirinho e ao Mineirão, completando 2 quilômetros de prova. Passam pela Igrejinha da Pampulha, pela Toquinha, o centro de treinamento das categorias de base do Cruzeiro, e pelo Parque Ecológico. Completam a metade da prova no Jardim Zoológico. No último trecho, chegam ao Museu de Arte da Pampulha e cruzam a linha de chegada, retornando à Praça de Iemanjá. E daqui a pouco teremos a largada, vai ficar muito bonito. Maíra Lemos está ali pertinho do pórtico de largada. Maíra, bom dia para você. Bom dia, Rogério. Bom dia para todo mundo. Curioso é que todos os atletas da equipe do Cruzeiro estão com o símbolozinho da Chapecoense, né? Uma homenagem às vítimas dessa tragédia. A Volta Internacional da Pampulha é o primeiro evento esportivo depois dessa tragédia. E o Giovanni dos Santos chegou aqui para conversar com a gente com penteado novo e também está fazendo essa homenagem, né, Giovanni? Sim, eu acho que a gente que é atleta deve fazer homenagem. Não só a gente que é atleta, acho que todo o Brasil, né, está em luto, né, por essa tragédia que aconteceu. É muito triste isso, né? A gente que viaja para baixo e para cima, então sempre é sujeito a alguma coisa. Infelizmente aconteceu, né? Agora o único jeito é de homenagear eles e a família também. Muito obrigada, boa sorte para você na prova, Rogério. É isso, motivo a mais para a gente torcer pelo Giovanni dos Santos, brasileiro que ganhou as últimas 4 edições, a homenagem de vários atletas à Associação Chapecoense de Futebol. Tivemos esse trágico acidente nesta semana que vitimou jogadores, membros da comissão técnica da Chapecoense, jornalistas, também tripulantes do avião. Foi realmente uma semana muito difícil. Márcia Narlock será a comentarista nessa prova, vai acompanhar com a gente essa disputa entre brasileiros e estrangeiros. É sempre a expectativa de uma grande disputa entre brasileiros e quenianos principalmente, né, Márcia? Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Realmente, a prova, mais um ano a prova promete e promete muito, trazendo aí a grande elite brasileira como um dos grandes favoritos, como você já falou, Giovanni dos Santos, e os africanos também, que não deixam de ser os nossos grandes rivais. Atualmente a gente tem 9 vitórias brasileiras e 8 vitórias do Quênia no masculino. A disputa está bem acirrada, né, entre brasileiros e quenianos. Vamos ver hoje se a gente torce por essa vitória do Brasil, até para os africanos não encostarem na gente, né? Tenho certeza, então, que vai ser uma grande disputa e uma grande prova. Na disputa feminina, são 9 vitórias africanas e 8 vitórias brasileiras. É um equilíbrio muito grande nessa disputa entre brasileiros e africanos, nesta prova tão tradicional. Os corredores da elite estão ali mais separados, são os corredores com melhores tempos, né? Em provas de meia distância e de longas distâncias. É uma prova que tem quase 18 quilômetros, são 17 quilômetros e 800 metros. E hoje a temperatura está em 19 graus, o céu nublado. É a condição que os atletas gostam, Márcia.
Rogério, hoje a temperatura é uma temperatura ideal para esses atletas de elite, até principalmente em termos de resultado. Uma temperatura baixa, com uma umidade razoavelmente boa. Então, para resultado hoje, isso ajuda muito, porque há um desgaste muito pequeno, os atletas se desgastam menos, eles conseguem fazer um ritmo muito mais forte que eles querem fazer. Então, essa temperatura vai ajudar e muito. O recorde da prova é de 2005 com Lawrence Kiprotich do Quênia. Ele fez em 52 minutos e 23 segundos. E agora está sendo feita uma homenagem às vítimas do acidente em Chapecó. E após a largada, também sem música em silêncio. O diretor técnico da Volta Internacional de Pampulha, Garcia Arroio, fará nesse momento a leitura do texto em lembrança das vítimas do acidente com a equipe chapecoense, os jornalistas e aqueles que estavam no avião que se acidentou em Medellín. 6 dias atrás, o mundo do esporte viveu uma tragédia. 71 pessoas morreram na queda do avião que levava jogadores de comissão técnica da Chapecoense e jornalistas para Medellín, na Colômbia, para a final da Copa Sul-Americana entre a Chapecoense e o Atlético Nacional. Nós queremos aproveitar esse momento, antes da largada da Volta da Pampulha, em que mais de 14 mil pessoas estão reunidas, para mandar muito amor e energia positiva para amigos e familiares das vítimas. Quero pedir um minuto de silêncio e depois uma salva de palmas. Muitas palmas, até alcançarem o pórtico de largada. E vamos para o início da prova, a 18ª edição da Volta Internacional da Pampulha. Uma belíssima homenagem às vítimas do acidente com o voo da Chapecoense. Veja que os corredores normalmente fazem uma festa tremenda quando passam pelo pórtico de largada, desta vez mais contidos. Aos gritos de vamos, vamos, Chapé. Tocante a homenagem. É a Volta Internacional da Pampulha. Já tivemos a largada e aquela imensa massa humana vai passando pelo pórtico de largada. O diretor regional da Globo Minas, Marcelo Matti, estava lá também com a camisa da Chapecoense, dando o sinal de largada, a sirene, e está começando uma das provas mais tradicionais do país. Serão muitas homenagens à Chapecoense, com certeza, nessa prova, aos jornalistas que foram vítimas deste acidente, dirigentes, tripulantes. Vários corredores estão com a camisa da Chapecoense, a camisa verde da Chapecoense. De várias formas, os corredores homenageiam as vítimas do trágico acidente da última terça-feira. Homenagem do esporte a todos esses atletas vítimas desta tragédia. Enquanto os corredores amadores estão cruzando o pórtico de largada, você já vê os corredores que são os principais candidatos à vitória. Bem no centro do vídeo, com a camiseta branca, com o calção azul marinho, número 101, você vê o Giovanni dos Santos,
o brasileiro que foi campeão nas últimas 4 edições. Vários atletas do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma equipe muito forte. Está ali também de vermelho, um pouco mais à esquerda, o Damião Anselmo de Souza. Foi campeão da meia maratona de São Paulo. Os principais corredores da elite brasileira estão aí. E estão aí também os estrangeiros, quenianos, tanzanianos. Tem um etíope também inscrito para esta prova. Os corredores africanos e os corredores brasileiros costumam travar uma bela disputa. E esta corrida é disputada com asfalto molhado. Eu estava perguntando aqui para a Márcia Narlock se os corredores terão dificuldade pisando ali na faixa de pedestre, por exemplo, costuma ser mais lisa, ou se eles tiram de letra esses corredores profissionais, Márcia. Não, acho que são atletas profissionais, atletas que realmente treinam em dias chuvosos, em treinos, né, com barro, com poças. Então, acho que hoje nada dessa chuvinha que atrapalhe eles. Eu acho que são atletas realmente que são preparados, estão concentrados e o tempo todo muito atentos no asfalto também o que está acontecendo. Você vê os principais candidatos à vitória. E a multidão segue ultrapassando o pórtico de largada. Muita gente foi só para acompanhar, tá ali atrás das grades, aplaudindo, incentivando. Os corredores se prepararam o ano inteiro para essa prova. São corredores amadores que estão se esforçando para fazer no menor tempo possível. Tem um torcedor ali com a camisa metade do Cruzeiro, metade do Atlético e um cartaz da Chapecoense. Serão muitas homenagens à Chapecoense. Força, Chape. São corredores de Uberlândia. A gente tem nessa prova corredores do estado inteiro, né? E de vários estados do Brasil. São 15.500 corredores participando da prova. A multidão é tão grande que na largada muita gente passa ali andando, né? Até se desvencilhar da multidão e ter um espaço maior para correr. A partir do momento em que o corredor passa pelo pórtico, existe ali um chip e o tempo oficial dele começa a contar. O chip está colocado no tênis do atleta. Dá para ver no detalhe ali, ó, branquinho. Esse chip marca para o corredor o início da prova. Todo mundo quer fazer um tempo melhor. O tempo que programou ou o tempo que fez no ano passado serve como referência. Tá todo mundo aí ganhando saúde, né, Márcia? Exatamente, Rogério. Tá todo mundo ganhando saúde e você falou uma coisa muito importante. Eles podem largar com toda tranquilidade, porque o tempo só começa a ser marcado a partir do momento que eles passam em cima desse tapete. Então, acho que são atletas que vêm em busca, além de busca de uma saúde, de uma boa qualidade de vida, é aqueles que querem completar, querem depois fazer dela uma grande festa. Bom, a Márcia ainda não falou, e para ela essas homenagens à Chapecoense, à cidade de Chapecó, são especiais, porque a Márcia também é catarinense, né? E catarinense de Chapecó? Rogério, infelizmente é difícil falar nesse momento, né? A gente não cansa de ver homenagens, a gente não cansou de derramar lágrimas a semana toda. Eu acho que foi uma tragédia que vai ser difícil esquecer, vai ser marcada pro resto da vida. Sou catarinense, sou chapecoense, corri por Chapecó, iniciei minha carreira lá e realmente a gente hoje não tem mais palavras para dizer o quanto essa cidade está marcada por essa tragédia, mas tenho certeza que vão se levantar, porque o que aconteceu, eles foram heróis, eles vão ser marcados e realmente vai ser difícil se levantar, mas vamos conseguir. É isso, Márcia. E aí a gente tem a prova masculina, disputa masculina. A gente vai procurando ali o Giovanni dos Santos. Dessa vez está mais fácil achar o Giovanni dos Santos, porque ele está com o cabelinho descolorido, né? Tá ali à esquerda, de camiseta branca. É uma das grandes esperanças de vitória do Brasil nesta prova, porque ele foi campeão nas últimas 4 edições. E que fase ele vive nesse momento, Márcia? Ele está bem, está num ritmo bom na temporada? O Giovanni não vive só nesse momento uma grande fase, ele já vem de uma fase muito boa nos últimos anos, então ele se encontra realmente na melhor fase da vida dele, como venceu a última meia maratona internacional do Rio, venceu a última edição do 10K Rio, então hoje ele tem tudo para fazer mais uma grande prova e quem sabe aí buscar esse pentacampeão pro Brasil. O Giovanni está com o número 101, ele é mineiro de Natércia.
ele conta na história dele que teve problemas com o alcoolismo, né? E o atletismo o ajudou a ter uma vida saudável, levar uma vida bem mais saudável. É um atleta já de 35 anos, ele administra muito bem a prova, é um atleta muito técnico, um atleta que tem uma estratégia de corrida muito interessante e ele tem hoje como principais rivais os atletas estrangeiros. Dos estrangeiros que vieram para esse ano, quem é que vai dar trabalho para o Giovanni dos Santos e para os outros atletas brasileiros de elite, Márcia? Nós temos um atleta da Tanzânia, o Eliar Aldissa Sidami, que foi terceiro colocado na último 10K Rio, o atleta. Foi segundo colocado na meia maratona internacional do Rio de São Paulo. Tem um pouco o Eixo Mutai também, que venceu a última maratona internacional de São Paulo. Então são atletas realmente que vão marcar o Giovanni e também vão tentar buscar essa vitória. Claro, Rogério, o grupo está muito grande aí, então a gente cita sempre os favoritos, mas a gente sabe que cada prova realmente a gente tem que esperar a chegada. É isso, vem aí as principais estrelas da prova, os destaques da equipe de elite desta volta internacional da Pampulha. Veja que a moto, o batedor está ali na frente, protegendo os atletas. Ficam atletas amadores ali do lado, tentando testar o próprio ritmo, né? Para tentar entender como esses corredores de elite conseguem ir tão rápido. As pessoas vão se juntando ao lado da pista, em volta da lagoa, para também acompanhar esses atletas. E vamos ver como foi a largada da prova feminina. A elite feminina, as principais atletas da disputa feminina, largaram um pouco mais cedo, largaram 15 minutos mais cedo. Entre elas está ali, por exemplo, a Josiane Cardoso. Você vai ver com o número 1, ela está de camiseta branca. Olha só, com imagens agora ao vivo. Veja que a brasileira número 1 está ali no centro do vídeo. Elas já percorreram, veja só. Estão lá no Parque Ecológico da Pampulha. Estão em torno de 7, quase 8 quilômetros de prova. Serão quase 18 quilômetros no total. A brasileira Josiane Cardoso está com o número 1, está ali entre as favoritas. Jaqueline Juma Sakilu é número 13, é uma atleta da Tanzânia, é que está ali à esquerda. E com o número 12, a Angelina Daniel Tsere, é tanzaniana. Então temos aí duas tanzanianas e uma brasileira na liderança da prova. Márcia. Tem realmente a Josiane, como foi campeã dessa prova em 2014, 2015 foi terceira colocada, mas tem as outras duas africanas aí que são atletas muito fortes também, que vão tentar buscar essa vitória, mas a Josiane está ali só marcando. Eu acho que a gente tem apenas 25 minutos de prova, a gente, por uma prova de 17 quilômetros e 800 metros, ainda está muito cedo para se tentar alguma coisa. A Josiane está fazendo uma ótima prova, só olhando. A brasileira está ali no lado direito para você poder torcer e acompanhar até o final. A número 12 com a faixa na cabeça é a Angelina Daniel Tsere. Ao lado dela, a Jaqueline Juma Sakilu. A brasileira tenta manter o contato com as africanas. Elas passam ali pela poça d'água, é sempre uma dificuldade. Você viu agora há pouco o pelotão de elite, a turma que está na frente da disputa masculina, e esse é o que vem atrás, ó, tentando alcançar aquele pelotão masculino. Temos vários atletas do Cruzeiro nessa disputa. O número 121 que você viu ali é o Sérgio Celestino da Silva. E aí, mais uma vez para você, a elite masculina com o Giovanni dos Santos ainda no grupo. Vamos contar mais ou menos aí, ó. São 4, mais 4 ali, mais 4. Temos em torno aí dos 20 atletas nesse pelotão principal, Márcia. O 139, que é o Gilberto Lopes, também já foi um dos grandes atletas, aí, um dos grandes favoritos, que já foi segundo colocado no 10K Eu Atleta, terceiro colocado na última meia maratona internacional do Rio de Janeiro. É um atleta ali que realmente, Rogério, vem se colocando ali, vem... Eu penso que ele também vai buscar um pódio lá na frente. A briga vai ser boa, todo mundo encaixotado, expectativa de bons tempos devido ao clima, um clima mais ameno. Enquanto isso, os atletas amadores estão passando ali pela região da Igrejinha da Pampulha. Antes eles passavam bem em frente à Igrejinha, né? Agora o percurso mudou um pouquinho, houve obras ali na região e eles passam um pouco mais atrás, olha só.
E é muita gente passando, são 15.500 atletas participando desta Volta Internacional da Pampulha, que é uma das corridas de rua mais tradicionais do país. E a prova que abre o Verão Espetacular. Teremos uma série de eventos, você vai acompanhar a cada domingo na Globo, não só do atletismo, do ciclismo, dos esportes disputados na praia. Serão grandes modalidades que você vai curtir em dezembro, em janeiro, fevereiro. Um verão de muito esporte para você na Globo. Tradicionalmente, a Volta Internacional da Pampulha abre o Verão Espetacular. Continua no pelotão de elite, na liderança, o Giovanni dos Santos, junto com vários outros corredores de elite do Brasil e também do exterior. Vamos mostrar também daqui a pouquinho um pouco mais. Olha só, a turma que está andando ainda para largar. Na largada dos amadores é assim mesmo, eles começam devagarzinho, a multidão é muito grande, e aí depois cruzam ali a linha de chegada, tem um pouquinho mais de espaço para tentar cada um desenvolver o seu ritmo. Aí cada um, Márcia, tem o seu objetivo, né? Treinou, já sabe, ó, eu faço 1 quilômetro com tanto tempo, né? São quase 15 minutos de prova e muita gente tá largando agora, né? Muita gente largando agora, porque até chegar aquele pote de largada é difícil, né? É importante essa caminhada que eles fazem aí até a chegar ao pórtico de largada, até é como se fosse um pré-aquecimento, né, Rogério? Então, a partir desse momento que eles largam, aí cada um já criou seu objetivo. Uns é completar, outros é melhorar seu tempo, outros muitas vezes criam uma rivalidade entre eles de um querer ganhar do outro, mas nada que se passe disso. Eu acho que a maioria desses atletas é querer completar e depois poder desfrutar com os amigos esse resultado. E olha que interessante, o pelotão de elite, os brasileiros de elite, os quenianos já estão com 5 quilômetros de prova. Olha só que gasto que a turma vai imprimindo. E tem ali amadores, você vê que tem pessoas ali sem o número de identificação, talvez para testar o próprio ritmo, né? São atletas que muitas vezes no meio da prova aparecem aí para testar o próprio ritmo diante desses atletas de elite. A turma que está ali ao lado de bicicleta, tem amadores também que gostam de acompanhar de perto, mas tem membros de equipe também que tentam passar ali uma instrução, gritar algum recado, não tem isso, Márcia? Sim, Rogério. Muitas das vezes essas pessoas que estão andando de bicicleta ou que estão correndo, geralmente não acontece, mas andando de bicicleta, estão passando informações para seus atletas. Geralmente são técnicos que vai a cada quilômetro dando informações para cada um do seu atleta. Bom, eles já passaram dos primeiros 5 quilômetros, daqui a pouquinho vão completar o primeiro terço da prova. Você vê que aquele grupo inicial já deu uma desidratada, né? Já deu uma diminuída, o grupo já está menorzinho. Os atletas que são favoritos começam a imprimir o ritmo mais forte e dão uma quebrada nos demais, né? Para ver que a temperatura tá boa, porque o ritmo se encontra muito forte, já passaram abaixo de 3 por quilômetro. Para essa prova de início é um pouco forte, mas isso quer dizer que a temperatura está ajudando. Como eu falei, a temperatura baixa, o desgaste é bem menos e o ritmo com certeza será muito mais forte. Vamos identificando os principais atletas. Giovanni dos Santos, que é o atual campeão da prova, está nesse grupo. Também o Damião Anselmo está nesse grupo. E também os estrangeiros que são candidatos à vitória. O número de 37, que aparece bem ali no meio, é o Dominique Kiptu Cheboy. Ele é queniano de 22 anos. O Quênia tem muita tradição em corridas de rua. No ano passado também tivemos os tanzanianos com bons resultados na Volta Internacional da Pampulha, no masculino e também no feminino. Vai ser uma grande disputa, uma boa disputa. Aparentemente agora não está chovendo. Amanheceu uma chuvinha fina, mas agora não está chovendo. Mas o asfalto está molhado, o que exige cuidados, principalmente dos atletas amadores. É um percurso plano. A Márcia Narlock já participou dessa prova várias e várias vezes. A Márcia, inclusive, já foi campeã dessa prova em 2002. Ela que é uma das maiores corredoras da história do Brasil. Sabe como é gostoso correr nessa prova, porque é um percurso bonito e plano, né, Márcia? Além de ser um percurso muito bonito, porque você corre em volta de um lago,
aonde você, além de você poder apreciar todo esse paisagismo natural, essa beleza desse lago, ele também, principalmente para esses atletas de elite, ele deixa você fazer seu ritmo, ele deixa você dizer quanto que você vai poder correr a cada quilômetro, ele deixa fazer suas marcações, porque você não tem um percurso com subidas e descidas onde você pode mudar seu tempo. Então isso é muito importante, uma prova como essa, você poder fazer a sua marcação de quilômetro por quilômetro. E falando da beleza desse percurso, nós estamos na Pampulha, que é Patrimônio Cultural da Humanidade. O título foi concedido pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Cultura. Vários locais são turísticos em volta da Lagoa da Pampulha, né? Tem uma importância tremenda esse conjunto moderno em volta da Lagoa da Pampulha, com obras do arquiteto Oscar Niemeyer, com jardins do Burle Marx. Então é um local especial, né? Recentemente nós tivemos o reconhecimento desse conjunto arquitetônico como patrimônio cultural da humanidade. Os atletas durante a prova passam pela Casa do Baile, pelo Museu de Arte da Pampulha, pelo Yacht Club, a Igrejinha da Pampulha. É realmente um trajeto belíssimo e os atletas estão tendo esse prazer, né, de passar por um lugar que é histórico e muito querido pelos mineiros e também pelos brasileiros. Bom, logo atrás do primeiro pelotão aparece esse atleta aí, ó, número 136, é o Mateu Kiptusheboi, do Quênia. Ele tem 34 anos. Ele preferiu não ficar, ou pelo menos não tá no momento encaixotado lá com os primeiros colocados. Pode ser uma estratégia também, Márcia? Pode ser uma estratégia, mas é um atleta muito bom, um atleta do Quênia, até porque ele foi 5º colocado na meia maratona internacional de São Paulo, Rogério, e também ele foi 1º colocado no último circuito de corridas de rua de 6 quilômetros. Não é um atleta que está ali, mas está acompanhando o grupo, então sim, ele é um dos favoritos, é um grande atleta do Quênia. Passadas muito largas, né? Muito largas. E você vê o Giovanni dos Santos, o brasileiro de branco, agora tentando despontar na liderança. Dominique Kiptusheboi, do Quênia, aparece na 2ª posição. De camiseta branca, o brasileiro. Logo depois, aparece o atleta queniano. Rogério, esse Dominique Cheboi, o 137, é um atleta de muita resistência. É um atleta que já correu a Maratona Internacional de Amsterdã em 2014, e ele tem como 2:10 e 18, então um atleta de resistência. A gente tem uma imagem bonita para mostrar ainda na largada, onde toda aquela multidão de atletas amadores estão iniciando a prova. Olha aí que belo bandeirão do Brasil, numa semana em que o Brasil se uniu aos chapecoenses, às vítimas do acidente, quando o avião da Chapecoense chegava a Medellín, na Colômbia. Olha que bela imagem desse bandeirão brasileiro que vitimou... Tivemos um acidente que vitimou 71 pessoas na terça-feira. Os corpos chegaram ontem ao Brasil e tivemos toda a cobertura da Globo. Serão muitas e muitas homenagens nesta prova e nos próximos eventos esportivos. Os atletas passam pelo quilômetro de número 7. Estão iniciando o quilômetro de número 7. E os atletas amadores que estão ali do lado também aplaudem, aproveitam para incentivar. Giovanni dos Santos, do Brasil, vem na liderança. É a 18ª edição da Volta Internacional da Pampulha. Você está acompanhando ao vivo esta prova que acontece na Pampulha, Patrimônio Cultural da Humanidade. O fato de ser Patrimônio Cultural da Humanidade garante a todo esse conjunto arquitetônico da Pampulha um apoio de 190 países, uma proteção do patrimônio mundial a esse belíssimo conjunto arquitetônico do qual nos orgulhamos tantos. Com o número 101 está o brasileiro Giovanni dos Santos. Ele é mineiro de Natércia, mas ele treina atualmente em Petrópolis, né, Marcos? Sim, o Giovanni faz toda a parte do seu treinamento em Petrópolis, até porque a sua equipe vive lá, mora lá, treina lá, eles têm um centro de treinamento lá. Então, quase todo o tempo o Giovanni passa treinando lá junto com o seu grupo.
Giovanni dos Santos com o número 101, brasileiro liderando a prova masculina. E como está a prova feminina? Nós tínhamos 3 atletas. A disputa feminina começou um pouquinho antes para os atletas de elite e temos ainda as mesmas 3 atletas. Josiane Cardoso, a brasileira, está ali à direita. Você vê quanto elas já percorreram, já passaram da metade do percurso, né? As mulheres já estão ali com 38 minutos de prova. 2 atletas da Tanzânia, Angelina Daniel de Serê e Jaqueline Juma Saquilu. Número 13 é a Jaqueline e a número 12 é a Angelina. A brasileira número 1, a Josiane Cardoso, já ganhou essa prova, ganhou em 2014. Ela já percorreu 11 quilômetros e 300 metros de prova. No ano passado ela ficou em 3º lugar. A Josiane Cardoso é paranaense, é a atleta que está ali à direita. E vamos voltar também para a prova masculina. A disputa tá boa no feminino e no masculino. Veja só, muita gente ainda lutando pela vitória. E o Giovanni dos Santos, o brasileiro, o mineiro Giovanni dos Santos, mineiro de Natércia, tá aí na primeira colocação. Ele ganhou nas últimas 4 edições, hein? Ganhou em 2012, 2013, 2014 e em 2015. No ano passado ele fez o melhor tempo dele. Fez 52 minutos e 32 segundos. A Márcia Narlocker, que está como nossa comentarista nessa prova, estava dizendo que o tempo é bom para conseguir uma marca até melhor, né, em relação a tempo. Ele está desgarrando, ele está abrindo um pouquinho de vantagem. Acabamos de passar pelo 8 quilômetros com 24 minutos. Giovanni sabe da importância do ritmo para ele. Giovanni sabe que a temperatura está ajudando muito. Ele vai tentar de tudo buscar esse recorde. E ele vem fazendo uma prova diferente das outras que ele está acostumado a fazer. Esperar um pouquinho mais o grupo. Agora, hoje não, hoje ele já está tentando decidir a prova antes da metade. Isso realmente ele está decidido a fazer uma prova muito forte. Giovanni dos Santos, o brasileiro número 101, também estará na São Silvestre. Muitos corredores aproveitam esta corrida, que é uma corrida muito forte, uma corrida que tem brilho próprio, também como última preparação para a São Silvestre. A São Silvestre é um pouquinho maior, né? A distância. Não, a São Silvestre tem uma prova, uma distância de 15 quilômetros. 15 quilômetros, é. Você acabou de citar uma coisa muito importante, Rogério. A maioria desses atletas pegam essa prova como um teste realmente para saber como estão para São Silvestre. Não deixando de querer fazer seu melhor resultado, de querer subir nesse pódio, que é uma prova tão importante, uma das melhores provas do Brasil, mas também testando para ver como é que está a sua preparação para São Silvestre. Bom, e o Giovanni parece estar muito bem, né? Porque ele está começando a abrir. Está começando a abrir distância. O asfalto vai ficando um pouco mais seco, né? Eles começaram com o asfalto molhado, com a pista molhada. Agora eles têm que desviar ali de uma poça ou outra, mas o asfalto está mais seco. Ele está aproveitando e está tentando abrir alguns metros. Veja que os atletas africanos, principalmente, estão tentando alcançar ali o Giovanni dos Santos, o número 101, o brasileiro. O Brasil defendendo a hegemonia da prova masculina. São 4 vitórias seguidas com o Giovanni dos Santos. No feminino, no ano passado, tivemos uma vitória de uma atleta da Tanzânia, a Natália Sully. Mas no masculino, não. O brasileiro Giovanni dos Santos vem dominando esta prova nas últimas temporadas. Veja com que tranquilidade, com que fôlego ele vai administrando essa pequena vantagem que tem. Elias Sidami é o cara que está liderando aquele pequeno segundo pelotão. São 3 atletas tentando chegar no brasileiro, são atletas africanos. Veja que o Giovanni dos Santos abriu ali alguma distância. A distância aumenta e diminui um pouquinho, porque é a moto que está ali à frente do Giovanni que está marcando essa distância. A gente no visual vê que os atletas africanos estão numa distância ali que ainda não dá conforto total ao Giovanni, não. Mas ele está correndo sozinho, sem ninguém ao lado dele. Já olhou ali pro relógio. Ele é um atleta muito técnico, que sabe administrar muito bem a prova, né, Márcia? Exatamente. Ele acabou de olhar ali pro seu cronômetro para ver realmente quanto que ele está passando. Ele está fazendo a prova dele, né? Ele e o relógio.
O relógio, e é exatamente como eu fiz durante toda a minha carreira, quando eu estava muito bem no auge da minha carreira. Tem provas realmente que você sabe que o ritmo tá fraco e você tem que fazer a sua prova. E é o que o Giovanni vem fazendo. Ele olha cada quilômetro a passagem do seu ritmo, a passagem, o tempo que ele está fazendo. Ele sabe que lá na frente pode dar um bom resultado. É uma prova difícil. Naquele grupinho que vem ali atrás, com 3 atletas. São 3 atletas africanos, são 2 quenianos e um tanzaniano. Paul Koech Kimutai do Quênia, Dominique Kipto Cheboy do Quênia e o Elia Daudi Sidami da Tanzânia. São os estrangeiros que tentam alcançar o brasileiro. Veja que no visual não é aquela diferença confortável. E os atletas africanos que estão nesse segundo grupo que a gente citou agora, eles fazem uma tática de equipe. Eles gostam de correr junto, né? Rogério, são atletas africanos, mas são atletas que correm por equipe separada. 2 atletas, tanto o Elia como o Paul, são atletas que treinam em Santa Bárbara, que passam temporadas aqui competindo e treinando. Outro atleta já não, ele mora no interior aqui de São Paulo. Eles passaram ali por um posto de hidratação. É sempre importante aproveitar todo o posto disponível, Márcio? Dá para pular um para ganhar um gás ali? Não, é muito importante a parte da hidratação. Além de eles molharem a cabeça para dar uma refrescada, para você continuar concentrado, raciocinando melhor, a hidratação é muito importante. Não deixar de cada posto passar e se hidratar. Com o tempo nublado, muda muito em relação à transpiração e essas coisas, né? Muda bastante, é como eu já dei. Hoje a temperatura está ajudando muito. 19 graus. O desgaste é bem menos. A parte de hidratação você diminui bastante, porque você não tem aquele desgaste que você tem numa corrida longa como essa, de se hidratar melhor. Então hoje a prova tem tudo para ser bem melhor. Nós temos quase 30 minutos de prova, no momento 29 minutos. Olha, mais uma vez para o relógio Giovanni dos Santos. E a previsão é em torno aí de 52, 53, é por aí, Márcio? Vamos esperar que dê 52 e baixo para a gente bater esse recorde, né, o Rogério? Mas se der 52 já é um excepcional tempo, até porque o recorde é 52,23 e se o Giovanni correr abaixo disso, ele bate o recorde. No ano passado ele esteve perto do recorde. No ano passado ele fez a prova em 52 minutos e 32 segundos. Ficou aí a menos de 10 segundos do recorde da prova, que é do Laurence Kiprotich, um queniano de 2005. Com 52 minutos, 23 segundos. Bom, a turma da bicicleta está tentando acompanhar o ritmo do Giovanni dos Santos. Veja por esta tomada do helicóptero, a distância que ele abriu. A gente vai mostrando aí de todos os ângulos possíveis a distância que o Giovanni dos Santos está abrindo para os atletas africanos. Já é uma distância confortável ou ainda não? Hein, Márcio? Não, tá indo um pouco. A gente sabe que o Giovanni está num momento muito bom da carreira dele, ele está muito confiante que para um atleta como o Giovanni tomar iniciativa, como ele está tomando logo nesse começo de prova, é porque ele está sentindo-se bem, ele está seguro, ele sabe do que ele pode fazer, até porque a gente não está falando de qualquer atleta que larga e faz aquela parte de coelho e depois fica. A gente vem acompanhando as últimas provas dele, ele vem sempre ganhando, então se ele está fazendo isso, realmente ele está confiante no que ele pode fazer mais à frente. Bom, e a gente estava falando da possibilidade de um recorde nesta prova, né? Olha só, a previsão é de 51 e 50, 53, se eles mantiverem este ritmo. E aí seria para recorde, né? Se eles mantiverem esse ritmo, a previsão é que cheguem com menos de 52 minutos, o que seria o novo recorde da prova. Seria uma grande marca, uma grande façanha nessa volta internacional da Pampulha. Estão faltando aí 7.000 metros para o fim da prova. 7.130 e ele vai dando gás. Parece seguro, tem sempre uma postura ereta, o Giovanni dos Santos. Ele veja que ele não está ali com a boca muito aberta, respirando muito pela boca não. Olhou para trás, ele vai administrando a prova dele. É um atleta, repito, muito técnico, o Giovanni dos Santos. Ele controla muito bem a prova. Aí não é só também o atleta fazer o melhor dele, o tempo dele. Também tem
você dá uma esticada, dá uma cansada no adversário, né? Ou se poupa um pouquinho, né, Márcia? Não, o Giovani também tem que saber o que está acontecendo logo ali atrás, né? Até porque ele está imprimindo um ritmo muito forte, mas esse ritmo, ele sabe que se ele não aguentar, tem atletas de altíssimo nível ali, os africanos, que pode vir a buscar. Então tem que ter um controle em alguns momentos. Você vê o Giovani bem ali à direita, à esquerda você viu também um atleta cadeirante. Tem uma prova de cadeirantes na Volta Internacional da Pampulha. Eles largam um pouco antes, são atletas que percorrem corridas em todos os cantos do país e sempre dão um brilho especial à prova, no caso da disputa masculina, chegando a 11 quilômetros, hein? 11 quilômetros de prova. Daqui a pouquinho eles vão completar 2/3 de prova. Veja que um dos africanos começa a se distanciar dos demais. É o Paul Koech Kimutai, é um atleta do Quênia que está lá com calção vermelho, camiseta branca, está ali um pouco atrás. E na liderança, o brasileiro Giovani dos Santos. Falando sobre o Paul Koech Kimutai, que é a preocupação que essa altura está na cabeça de cabelos descoloridos ali do Giovani dos Santos, o Paul Koech, que é o segundo colocado, foi campeão da Maratona de São Paulo neste ano. É o atleta de vermelho que vem ali, ó. É ele quem está ameaçando, no momento, a primeira colocação do Giovani dos Santos. E os outros atletas africanos ainda estão na briga, estão ali atrás, estão colados no outro atleta africano. Olha a distância do Giovani dos Santos para os demais atletas. Para o Paul Kimutai é 70 metros aí praticamente. 70 metros não dá para ficar tranquilo, é uma diferença pequena, né, Márcia? É, não é uma distância ainda que realmente você já pode dizer assim, Giovani já é o vencedor. É uma distância, até porque a gente está falando de um atleta que foi, como você acabou de citar, campeão da última edição da Maratona Internacional de São Paulo, e um atleta de apenas 24 anos. Esse atleta, Rogério, ele treina em Taubaté, ele também é outro atleta que treina com o ex-atleta Luiz Antônio, então ele passa temporadas aqui no Brasil treinando e competindo. Ele está acostumado, ele sabe seus adversários, ele sabe o que ele pode fazer durante a prova. Olha aí a postura do brasileiro, tá firme ali o brasileiro, mostrando que tá com saúde. Aí também o Paul Koech Kimutai, o queniano. O Quênia tem grande tradição em corridas de rua, não só na Volta Internacional da Pampulha, mas na São Silvestre, em outras provas importantes internacionais. E esta prova é uma prova de quase 18 quilômetros em volta de uma das lagoas mais lindas do país. E ao lado de um conjunto arquitetônico que este ano foi eleito Patrimônio Cultural da Humanidade. Conjunto arquitetônico da Lagoa da Pampulha, que todos nós, mineiros e brasileiros, nos orgulhamos tanto. Bom, o Paul Koech Kimutai, o africano que você está vendo aí, ele já deixou para trás, aparentemente, os outros africanos. Ele se destacou daquele grupo de 3 africanos e está se credenciando como o principal concorrente do Giovani dos Santos nesta prova. Olha a distância dele para o terceiro colocado. Veja só. A gente vai medir para você. No visual você viu ali, ele aproveitou também para pegar ali uma água. Esse posto de hidratação é fundamental, dando até um conselho para os amadores, né, Márcia? Que estão disputando a prova, são 15.500 corredores dessa prova. É importante não desperdiçar um copinho desse, né? Sempre aproveitar, né? Sim, muito importante, uma prova de quase 18 quilômetros. A hidratação, a cada posto que os atletas passem, é muito importante se hidratar, pegar seu copinho, tomar de 3 a 5 goles, porque isso é muito importante e faz com que o atleta complete a prova hidratado e se sinta bem no final. Vamos torcer pelo Giovani dos Santos na prova masculina, vai dando Brasil. E no feminino, hein? Como estão as meninas e como está especialmente a Josiane Cardoso? Está ali à direita, de camiseta branca, a brasileira lutando pelo título. Elas já percorreram mais de 15 quilômetros. Já percorreram mais de 15 quilômetros. Daqui a pouquinho, no quilômetro 16, vão passar pelo Museu de Arte da Pampulha. Brasileira com o número 1. Ela já foi campeã dessa prova, foi campeã em 2014. No ano passado subiu ao pódio de novo, foi a terceira colocada. É uma atleta paranaense e tem ao lado dela, número 12, Angelina Daniel de Serê.
E também a Jaqueline Juma Saquilua, número 13. Olha aí o ritmo da brasileira, a Josiane. Ela percorreu 15 quilômetros e 300 metros. Na postura dela, na feição dela, sente que ela tá com gás? Ou tem atleta um pouco mais tranquila aí nesse pequeno grupo, Márcia? Você pode observar que aparentemente o rosto da Josiane, ela tá fazendo já um pouquinho de força, Rogério. Claro que uma prova como essa, você todo momento você faz aquelas contrações do rosto, mas nada deixa que a Josiane continua muito concentrada. Ela dá sempre uma olhada para o lado para observar como estão suas adversárias, mas ela aparentemente ela ainda se encontra bem. E aí de novo a prova masculina. Olha o Giovanni dos Santos. Agora apareceu lá atrás o atleta do Quênia, o Kimutai, o Paul Koesh Kimutai. Aparentemente a distância do Giovanni para o segundo colocado está aumentando, Márcia. Ficou com essa sensação? Aparentemente a gente pode observar que ele está aumentando, né, o Rogério. Mas o Giovanni, ele sabe do que ainda ele tem que esperar para fazer logo depois dos 15 quilômetros. Realmente quem está ali atrás é o Paul, e o Paul é um atleta muito experiente, um atleta que está acostumado a correr essas provas de longa distância. Giovanni dos Santos é um grande campeão, já tem 4 títulos nesta volta internacional da Pampulha. Prova que já teve outros grandes campeões, como o Frank Caldeira, que ganhou 3 vezes, o Vanderlei Cordeiro, que já foi campeão, o Davi Cheruyô, que lá no início conseguiu também bons resultados. Olha a distância do Giovanni para o segundo colocado, ó. 86 metros, a distância aumentou um pouquinho. E a gente pode ficar muito otimista, porque o Giovanni dos Santos é um grande atleta, esse brasileiro. Ele está, no momento, o Giovanni dos Santos, no quilômetro 13. Serão ao todo 17 quilômetros e 800 metros de prova. Vejam que os atletas da elite masculina já começam a ultrapassar as retardatárias da prova feminina. As mulheres largaram mais cedo, os homens imprimindo esse ritmo forte. Já com 3 quilômetros de prova, já começam a ultrapassar as mulheres que largaram mais cedo, largaram 15 minutos mais cedo. Olha o ritmo do brasileiro, o Giovanni dos Santos. Tem ali um atleta ou alguém querendo auxiliar do lado ali, tentando passar um recado. Enquanto isso, os africanos tentam alcançar o brasileiro que vai muito bem na prova, hein? Melhor tempo dele nesta prova é 52 minutos e 32 segundos. O tempo dele no ano passado. Um atleta de alto nível numa corrida de rua, o auge dele é em que idade, Márcia? O Giovanni, no momento, tem 35 anos. É uma boa idade para o corredor de rua de alto nível? É sim, Rogério. Para esses atletas atingir seu auge da sua carreira, os seus melhores resultados, entre 32 a 35 anos, realmente ele faz os seus melhores resultados. É uma idade, o Giovanni se encontra numa idade muito boa, aonde ele está fazendo seus melhores resultados. Bom, os torcedores incentivam, tinha ali o torcedor com a camisa do Atlético, bandeira do Atlético, tem muitos corredores também com camisas do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma equipe forte no atletismo, dirigida pelo Alexandre Minardi, né? Tem ali um torcedor do Flamengo também de bicicleta, esse aí está acompanhando desde o início. E a disputa é entre Brasil e Quênia. Giovanni dos Santos, de camiseta branca do Brasil. Mais atrás, Paul Koesh Kimutai, de camisa branca e calção vermelho. Está ali atrás dos batedores. De vez em quando aparece aí um corredor do lado dos líderes e alguém que quer testar o ritmo dele ao lado de um grande campeão, né? É só se observar, quem está com o número da camisa está disputando a prova, né? E os outros estão ali, muitas vezes querendo aparecer ou então ver se consegue acompanhar o ritmo desses super atletas. Mas rapidinho os favoritos somem, né? É impressionante como eles são levinhos e são resistentes, né? Essa é uma prova de 17 quilômetros e 800 metros. Ela tem corredores que participam de provas de maratona, que são provas de 42 quilômetros, e também corredores de 5 mil, de 10 mil, que testam o seu rendimento numa distância um pouco maior, né, Márcia? Ela é uma distância democrática, vamos dizer assim, para atletas
profissionais. Na verdade a gente considera, o Rogério, que essa prova é uma prova já longa, uma prova de resistência. É uma prova onde o atleta que pensa em correr uma prova como essa, ele já passou, como se diz, pela base, que são provas mais, provas de 5, de 10, de 15, até ele chegar a uma prova como essa. Muitas das vezes atletas entram para testar, mas já entram sabendo que eles já devem ter passado pelas provas de curta distância. E é uma prova lindíssima na Lagoa da Pampulha. Estamos passando por um lugar ímpar, né? No entorno da lagoa estão edifícios muito importantes para a história da humanidade. Tem a Casa do Baile, o Museu de Arte, a Igrejinha, o iate, os Jardins de Burle Marx. Todas essas grandes obras emoldurando a Lagoa da Pampulha. Um símbolo de modernismo, né? A arte moderna brasileira está muito bem representada na Lagoa da Pampulha. E a partir dessas obras, né, do Niemeyer em volta da Lagoa da Pampulha, surgiram também grandes ideias depois na construção de Brasília, a capital do país. Olha só, à esquerda você vê o brasileiro, o Giovanni dos Santos, número 101. Mais atrás, Paul Koech-Kimutai do Quênia. A pergunta agora é, o Giovanni dos Santos vai sustentar essa diferença até o final? Vai ganhar mais uma vez a Volta Internacional da Pampulha? Ele ganhou as últimas 4 edições, já é uma grande façanha. Ganhou as últimas 4 provas. Pode tentar um inédito pentacampeonato na Volta Internacional da Pampulha. Mais uma vez, o Giovanni dos Santos ultrapassa uma atleta do feminino, que vai ficando ali para trás. Os homens no ritmo fortíssimo. E por falar nas mulheres, vamos ver a disputa pela liderança na disputa feminina? Vamos passar lá nas mulheres também, essas super atletas. A número 12 é a Angelina Daniel Tsere. Ela está no quilômetro 17, ela já está ali na barragem da Lagoa da Pampulha. Daqui a pouquinho ela vai virar para a direita e vai tentar dar um gás nos metros finais. Atrás dela está uma brasileira, a Josiane Cardoso. Aí é uma disputa entre Tanzânia e Brasil. A número 12, Angelina Daniel Tsere, foi vice-campeã na corrida Eu Atleta, uma prova de 10 quilômetros. Ela passa pelo quilômetro 17, deu também uma olhadinha para o relógio. A brasileira vai tentar dar um gás final pela postura da tanzaniana. Ela está cansada ou ela está bem? A brasileira pode chegar, Márcia? Ou está difícil? A Angelina se encontra um pouquinho mais inteira, eu acho, que a Josiane. Você vê pelos movimentos de perna, de braço. Ela acho que vai ficar difícil para a Josiane alcançar a Angelina, até porque já estamos bem próximos aí da chegada e ela está muito... Eu acho que se encontra um pouquinho melhor aí no final da prova. Aí estão faltando cerca de 600 metros. Veja a atleta da Tanzânia, ela corre ali com os braços meio abertos, os braços meio jogados. O público incentiva a atleta da Tanzânia. Agora 300 metros para o fim. A atleta da Tanzânia, Angelina Daniel Tsere, vai em busca do título, em busca da vitória. Seria a primeira vitória dela nesta prova. No ano passado tivemos outra atleta da Tanzânia, a Natália Sully, conquistando o primeiro lugar com 1 hora, 3 minutos e 55 segundos. A tendência é que a Angelina Daniel Tsere consiga um tempo ainda melhor que a atleta da Tanzânia que venceu no ano passado. A brasileira ainda tentando chegar. Essa altura a brasileira também já olhou para trás, meio administrando o segundo lugar, que também é importante. Angelina Daniel Tsere, da Tanzânia, vem na primeira colocação. A brasileira, no esforço final, faz ali uma careta, se esforça, puxa o fôlego, puxa o último gás para tentar chegar, mas ao que tudo indica, Angelina Daniel Tsere, da Tanzânia, vai chegar na primeira colocação. Ela está meio que indo pelo caminho meio errado ali, ela vai se posicionando melhor agora e o posto de chegada está logo ali. Ela vai para a linha de chegada, de olho no tempo da atleta da Tanzânia. Angelina Daniel Tsere, da Tanzânia, vence a prova com 1 hora, 2 minutos e 7 segundos. Deu Tanzânia na prova feminina. E vem o Brasil com a Josiane Cardoso brigando pela segunda colocação.
Josiane Cardoso, campeã em 2014, terceira do ano passado, é a brasileira mais bem colocada na Volta Internacional da Pampulha. Segundo lugar para Josiane Cardoso, do Brasil. Atleta de 31 anos, se esforçou até o final. E você vê a Jaqueline Juma Sakilu, atleta da Tanzânia, na terceira posição. A Josiane Cardoso tentou até o fim, mas a vitória ficou com a atleta da Tanzânia. A gente tem de novo imagens da disputa masculina e as atletas do feminino ainda tentando chegar para uma boa colocação. As atletas que estão naquele pelotão intermediário da disputa feminina. Deu Tanzânia no feminino, Márcia. É a primeira vez aí que a Tanzânia busca seu título, né? Já que a gente tinha 9 títulos do Quênia e 8 do Brasil, e agora a Tanzânia aí com a Jaqueline buscando seu primeiro título. No ano passado foi a Natália Sully, também da Tanzânia. Elas quebraram esse jejum no ano passado. Mas foi a primeira vitória. É bom que você ressaltou também da Angelina Daniel. Primeira vitória da Angelina Daniel nesta prova, a Volta da Pampulha. Olha o que já percorreram os homens, hein? Bom, eles já passaram pelo Museu de Arte, daqui a pouco vão passar ali pela barragem da Pampulha, que fica ao lado ali do aeroporto da Pampulha. E a gente não está vendo o segundo colocado. O brasileiro, Giovanni dos Santos, abriu, Márcia. Giovanni agora... Agora apareceu ali o queniano, ó. 52 minutos e 13 segundos é a previsão de conclusão da prova para o brasileiro Giovanni dos Santos. Eu te interrompi, desculpa, Márcia. Giovanni agora a cada vez mais próximo, além da vitória, também do recorde, né? Então são momentos já praticamente quilômetros finais da prova e ele está ali muito concentrado e sabendo do que ele pode fazer nesse final de prova. Bom, o Giovanni dos Santos, nessa altura, o brasileiro que está aí no seu vídeo, está lutando não só pela vitória, mas também pelo recorde. Guarde esse número, esse tempo, ó, 52 minutos e 23 segundos é o recorde da prova. 52 minutos e 23 segundos. É o recorde do Lawrence Kiprotich, um queniano que venceu a prova em 2005. É um recorde que já está durando bastante, hein? Já estamos aí em 2016, está na hora de quebrar essa marca, né? Exatamente, o Rogério já tem o recorde aí durando muitos anos. Então vamos ver se o Giovanni hoje quebra esse tempo e poder esse recorde ficar aqui no Brasil. Rogério, rapidamente, só para citar o Giovanni, por que o Giovanni mantém durante esse longo tempo esse alto rendimento em alto nível? Eu conversei rapidamente com ele e ele me disse que ele tem uma equipe muito boa por trás disso, que eu acho que isso que faz com que o atleta se mantenha no alto nível. A parte da psicologia e a parte principalmente de massagem e outras coisas mais. Isso faz com que ele se mantenha nesse alto rendimento. É uma prova por homenagens, marcada por homenagens às vítimas do acidente do voo da Chapecoense. Você viu agora há pouco o torcedor com a bandeira do Cruzeiro e com uma faixa ali de luto. E você viu também o Giovanni dos Santos olhando para o relógio, porque ele quer o recorde. Ele vai passar pela barragem da Lagoa da Pampulha. Olha só, aquela estrutura de cimento já é a barragem. À direita do seu vídeo fica o aeroporto, à esquerda fica a lagoa, você que está acostumado a passar por ali. E o Giovanni dos Santos, quando acabar essa barragem, quando acabar essa estrutura de cimento, terá 600 metros até a linha de chegada. Olha a imagem do brasileiro, ele está ali na parte de baixo, chegando lá em cima, olha, na parte de cima do vídeo, a gente vai ver o pé lá do queniano, o Pokoesh Kimutai. É uma distância considerável para o brasileiro, levando em conta que estamos já no trecho final. E ele está com uma expressão serena, hein? Serena o brasileiro. Giovanni muito bem concentrado, já ali fazendo gestos, praticamente já definindo a sua vitória. Ele mostrou o escudo da Chapecoense que está na camisa dele também. Acabamos de passar pelo quilômetro 17, só faltam apenas 800 metros para a chegada. E está fazendo aí mais uma vez a sua homenagem para a nossa cidade lá de Chapecó. Isso que faz o esporte, unir, seja brasileiro, seja colombiano, seja qualquer povo do mundo, acho que todos somos humanos. Homenagem para você também, Márcia, uma das principais corredoras do Brasil, que é chapecoense, é de Chapecó e viveu junto com a gente toda essa tragédia, esse drama durante a semana. Olha só, ele mostra o sinal, o símbolo da Chapecoense ali na camisa e os batedores já vão fazendo muito barulho. Ele vai para os
600 metros finais, Giovanni dos Santos. Foi campeão em 2012, em 2013, em 2014, em 2015. Tá certo da vitória. Fez o sinal ali de que veio o penta. Contou os 5 dedos na mão. Outra vez mostra o símbolo da Chapecoense. E vai acenando para o torcedor. Pode vir para um grande tempo, para uma grande marca. Vamos ficar de olho também no recorde da prova, que pode ser batido. Giovanni dos Santos tá tranquilo, tá alegre. Nem parece que correu mais 17 quilômetros. Tá ali bem feliz. Não demonstra estar fazendo muito esforço. É um grande atleta. É uma fera do atletismo. É um mineiro de Natércia, que já correu pelo Exército, superou problemas de alcoolismo no início da carreira. É um exemplar atleta, o Giovanni dos Santos. Já faz o aviãozinho, já vem para a vitória. Atrás dele o Paul Quest Kimutai do Quênia, tentando chegar, lutando pela segunda colocação. E o brasileiro vai para completar a prova, para completar os 17 quilômetros e 800 metros de prova. Giovanni dos Santos, do Brasil, vence a Volta Internacional da Pampulha 2016. Deu Giovanni dos Santos, deu Brasil na Pampulha. Não esqueceu de Chapecó, não esqueceu da Chapecoense nesse momento tão difícil para o povo brasileiro e o povo de Santa Catarina. Paul Quest Kimutai é o segundo colocado. É do Quênia, o segundo colocado na prova. Aí o Giovanni dos Santos descoloriu o cabelo. Vai ser a imagem registrada para a história. E na terceira posição, o atleta da Tanzânia, Augustine Paulo Sully. Hoje é pro Brasil dele que tá de luta. O time só conhece o Chapecó. Felipe, mostra que eu tô aqui, se vocês quiserem chamar. A Maíra Lemos já está ao lado dele, né? Está ao lado do Giovanni dos Santos, que fez questão aí, de dedicar Rogério, a vitória. tô aqui com o ganhador, tá cumprimentando a torcida. Giovanni, você nem parece que correu isso tudo, chegou sorrindo, olhou para trás, apontou o penta, beijou o símbolo da Chapecoense, tá inteiraço. Acho que esse aqui é o único jeito de eu poder fazer a homenagem. Essa vitória hoje vai para Chapecó, os atletas que Papai do Céu está com eles agora. E com certeza lá de cima eles vão estar olhando pra gente, porque a gente também é arriscado, sujeito a tudo. Então, a gente que é atleta, às vezes muita gente vê, né? Acha que é fácil, mas a gente não tem dedicação direito à família, a gente fica viajando muito. Então essa vitória hoje, eu quero dedicar o Chapecó, né? E todo o Brasil que está de luta. Então essa aqui é para todo o Brasil hoje que está de luta, em prol Chapecó e a família dele também, que Deus nos conforta. De mão cheia, né, agora? Sim, agora é 1, 2, 3, 4, 5, né? Um abraço aí para todo mundo aí, para minha mãe, mandar um beijão para minha mãe lá, para meus irmãos, para minha esposa, para minha filha e para todo o Brasil aí. Também o pessoal lá de Rio Tinto, lá, a família do Preto Paraíba, um abração para eles lá também, lá e todo o Brasil. Obrigada, a gente que agradece, o Brasil todo fica muito orgulhoso de você. Mandar um abraço também pro pessoal de Petrópolis, meu treinador Henrique Viano, que ele também faz parte dessa vitória. Um abração para ele e os meus patrocínios também. Obrigada, Giovanni. Giovanni distribuindo abraços aí, hein, Rogério? Um abraço para você também. Ah, valeu, Maíra, obrigado. E parabéns para ele, parabéns. Que feito, hein, Giovanni? Olha, difícil alguém no futuro bater essa marca do Giovanni. Ele chega a 5 títulos seguidos. 5 títulos seguidos na Volta Internacional da Pampulha. Ele não quebrou o recorde da prova, ele fez aí 52 minutos e 53 segundos. Não é o recorde, mas é um excelente tempo. Ele meio que curtiu a vitória no final, né? Talvez se ele tivesse só focado no recorde, ele teria chegado. Mas fez a justa homenagem às vítimas do voo da Chapecoense e curtiu muito a vitória, esse grande campeão. Com o Quênia chegando em segundo, com o Paul Quest Kimutai e um atleta da Etiópia, da Tanzânia, o Augustine Paulo Sully, chegando na terceira posição. Entre os 3 primeiros, um brasileiro, 2 africanos. Giovanni dos Santos, a gente repete, né, Márcia? Fez um ótimo tempo, né? Você considera assim? Considero 52 sim. e... 52. 52 e 53, né? 52 minutos e 53 segundos. Para essa prova aqui, abaixo de 53 minutos, Rogério, é um excelente tempo. Apesar de ele no final, o Giovanni ter mais curtido a prova
ter homenageado a cidade de Chapecó, mas acho que interessava para ele hoje não só o recorde, mas também a vitória. Eu acho que isso ele fez mais uma vez para o Brasil, fez aí, vai ficar para a história, porque você vencer 5 vezes uma prova como essa é muito difícil, porque você sabe, a cada ano são atletas diferentes, são atletas que vêm para vencer e não conseguem, e Giovanni está aí levando seu pentacampeão. Parabéns, Giovanni, por tudo que você está fazendo pelo Brasil e por essa linda homenagem hoje que vai ficar marcado para todos nós. Giovanni dos Santos, do Brasil, pentacampeão da Volta Internacional da Pampulha. Que grande vitória, hein? Olha a classificação. No masculino, Giovanni dos Santos em primeiro, Pouki Mutai do Quênia em segundo, Augustini Suli da Tanzânia na terceira posição. E tem muita gente, é claro, ainda em volta da Lagoa da Pampulha, os amadores, mais de 15 mil atletas tentando sentir o prazer que sentiu o Giovanni ao cruzar a linha de chegada. Pela 5ª vez seguida, Giovanni dos Santos cruza em primeiro a linha de chegada na Volta Internacional da Pampulha. Esse ano tivemos, como no ano passado, uma vitória brasileira no masculino e uma vitória da Tanzânia na disputa feminina. E o Giovanni, aos 35 anos, consegue 5 títulos seguidos na Volta Internacional da Pampulha. Você, Márcia, que foi uma atleta de elite, de alto nível, sabe o tamanho dessa façanha do Giovanni dos Santos, né? Exatamente, eu acho que é uma façanha que jamais será vai ser difícil ser superado por algum atleta. Você vencer 5 vezes uma prova como essa não é para qualquer atleta. Isso mostra a dedicação, a disciplina que o Giovanni tem, essa vontade de querer treinar, de querer se dedicar, de querer ser o melhor, de querer buscar sempre um bom resultado, querer buscar sempre a vitória. E isso ele vem nos dando essas grandes alegrias nos últimos anos. Ele conhece os atalhos, né? Conhece os atalhos desta Volta Internacional da Pampulha e está aí comemorando mais uma vitória. A classificação das mulheres. A gente teve a Angelina Daniel Tseria da Tanzânia, que foi vice-campeã da corrida e o atleta de 10 quilômetros, chegando em primeiro. A Josiane Cardoso chegou em segundo e a Jaqueline Juma Saquilu da Tanzânia em terceiro. A Josiane está com a Maíra. Maíra. Rogério, eu tô aqui com a Josiane, a brasileira mais bem colocada, foi em segundo lugar na prova e ela que vem beliscando devagarzinho, né? No passado terceiro, agora segundo. É verdade. Esse ano, graças a Deus, eu consegui ser segunda. Briguei ali até o final pra primeira colocação. Mas o ritmo estava muito forte. No início, as africanas saíram muito forte. Elas ficam fazendo jogo de equipe. Elas dão muito forte leque. E é difícil de você suportar o ritmo delas. Mas eu consegui suportar até o finalzinho e ser segunda colocada. Certo, obrigada, viu? Parabéns. É com vocês, Rogério. Angelina Tseria em primeiro e o Giovanni dos Santos no masculino na primeira colocação. Você que se animou aí com a corrida de rua, tá pensando em ganhar saúde pro ano que vem? Vai lá na nossa página no Globoesporte.com, tem a seção Eu Atleta, que tem treinamentos, tem uma maneira de se alimentar corretamente para participar e ganhar saúde com a corrida de rua. É uma boa opção, democrática, né, pro ano que vem, para ganhar saúde, né, Márcia? Uma boa opção, não, uma excelente opção, até porque hoje as pessoas sabem da importância de uma atividade física na sua vida. E a corrida é o que nos dá hoje e o que mais nos oferece para você fazer o seu dia a dia ter uma melhor qualidade de vida. Bom, a cobertura completa da Volta Internacional da Pampulha você vai ver nos telejornais da Globo. A seguir você vai ficar com o Globo Rural. É o domingo de atletismo, o domingo de esporte da Globo que está começando. Na 18ª edição da Volta Internacional da Pampulha, deu Brasil no masculino, deu Tanzânia na disputa feminina. Grande abraço para você, bom domingo. Aproveite o fim de semana com quem te quer bem. Globo, a gente se liga em você. Deu Brasil mais uma vez. Volta Internacional.